Hora de conversar com Felipe Killing, direto de Londres. Os eventos esportivos aumentaram as contaminações e mortes em solo britânico. Poxa vida, a gente não pode abrir um pouquinho que vem o contragolpe, né, Killing? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla. Tô aqui na rua, tá? Se a internet der uma variada, o áudio não ficar bom, podem me cortar. Mas é o seguinte, a gente sabe que eventos esportivos sempre reúnem multidões, né? E alguns deles são apontados como vilões durante essa pandemia aqui na Europa. Na Itália, por exemplo, o jogo entre Atalanta e Valência pela Liga dos Campeões foi classificado como uma bomba biológica em Milão pelo próprio prefeito. Torcedores italianos saíram de Bérgamo, epicentro do coronavírus na Itália, e se encontraram na cidade de Milão com espanhóis, dois países muito afetados aqui na Europa, né? Mais de 60 mil pessoas no estádio e nas ruas de Milão antes e depois do duelo. O resultado a gente viu, né? Aqui no Reino Unido, um outro jogo da Liga dos Campeões é apontado como um grande propagador do coronavírus. Liverpool e Atlético de Madrid. Cerca de 5 mil espanhóis vieram da capital do país, um dos epicentros do coronavírus na época. E um estudo publicado pelo jornal Sunday Times apontou que 41 pessoas podem ter morrido em decorrência dessa partida. O Imperial College London e a Universidade de Oxford estimaram que havia 640 mil casos de coronavírus na Espanha na época e 100 mil casos aqui na Grã-Bretanha. A partida contou com um público de mais de 52 mil pessoas em Anfield. Agora, uma corrida de cavalo super tradicional aqui em Cheltenham recebeu 250 mil pessoas nos dias 10 e 11 de março. A Itália já estava em quarentena neste dia e outros países da Europa estavam adotando medidas restritivas. O Reino Unido foi na contramão. Houve muitos casos de pessoas infectadas que estiveram nesse evento esportivo. No dia 11 de março, o segundo dia da corrida de cavalo, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia, mesmo assim, sem muitas mudanças na atitude do governo e também do público. A aglomeração era enorme. E um pesquisador britânico afirmou que os eventos esportivos deveriam ter sido cancelados já no início do mês de março. O Reino Unido hoje é o país mais afetado aqui na Europa e o segundo no mundo, com 37 mil fatalidades. Tá variando bastante mesmo, mas a gente pescou a informação. Eu tinha entendido errado, tinha entendido que eventos esportivos que estariam acontecendo agora teriam aumentado o número de contaminações, mas são eventos que ocorreram lá atrás e que ajudaram o vírus a se espalhar. E se uma corrida de cavalos ajuda o vírus a correr de um lado para o outro, qual não terá sido a consequência do carnaval brasileiro para que esse vírus se espalhasse tão rapidamente? A Prefeitura de São Paulo se orgulha muito de ostentar hoje o carnaval com o maior número de pessoas do Brasil. O ex-túmulo do samba hoje vira uma farra naqueles 4 dias. 4 dias que já viraram 12, né? Porque tem o pré-carnaval, o pós-carnaval, o sub-carnaval, o carnaval do B, o carnaval de não sei o quê. O carnaval de São Paulo hoje dura mais de um mês. E São Paulo é o grande epicentro da doença hoje. Será uma coincidência? Possivelmente não. É claro que o que faz com que a capital paulista seja o grande centro da doença é o fato de ser a cidade mais cosmopolita, o estado que mais recebe visitantes, de onde partem o maior número de brasileiros para o exterior, mas certamente o carnaval não ajudou. Se um jogo de futebol pode ter causado só ele 41 mortes, quantas pessoas se contaminaram por causa das aglomerações durante o carnaval? O Killing, segundo assunto, depois de países da Europa como o Reino Unido relaxarem as regras de isolamento, a OMS alerta sobre o risco de uma segunda onda. Isso quando a gente está vendo uma grande festa na Itália. Tá até na capa hoje do estado de São Paulo uma foto bonita da Catedral de Milão com jatos colorindo o céu com as cores italianas. A OMS já vai acabar com a nossa alegria? Megali, esse é um momento muito delicado nessa luta contra o coronavírus, né? Quando você tem essa falsa sensação de que venceu, porque o vírus está aí ainda, né? A Europa está nesse processo de reabertura gradual da sociedade, a curva de contaminação em todos os países tem caído bastante. Na Espanha já são mais de 10 dias com menos de 100 mortes por dia por Covid-19, ainda tem muita gente morrendo, mas para quem chegou a registrar quase 1.000 mortes em um dia é um dado animador. Na Itália,
os números têm caído também. E o país está se abrindo. Aqui no Reino Unido, o governo britânico divulgou ontem datas de reabertura gradual do comércio na Inglaterra. Feiras ao ar livre, lojas de carro podem voltar a funcionar no dia 1º de junho. Já lojas de roupas, de brinquedos, livrarias, mercados em locais fechados podem reabrir a partir do dia 15 de junho. Tudo, claro, com uma série de medidas de distanciamento social, higiene. Por exemplo, se o estabelecimento ou clientes não respeitarem as regras, a gente vai ter que cortar o Killing mesmo, mas deu para pescar a informação. Olha a fotografia que eu falei aqui da Catedral de Milão. A cidade aos poucos vai sendo reaberta depois de um período muito doloroso para os moradores da cidade, que é uma espécie de equivalente lá na Itália a Nova York, a São Paulo, é o grande motor financeiro e cultural. Cultural está mais para Roma, mais financeiro, onde se concentram as inovações tecnológicas, da moda. Nós aqui na América, Sheila, temos um grande privilégio, né, que é poder enxergar o futuro. A gente, com base no que aconteceu na Ásia, na Europa, sabe mais ou menos o que vai acontecer aqui na América do Sul. E até agora a gente desperdiçou essa prerrogativa, esse privilégio, fazendo tudo errado. Não à toa, daqui a poucos dias o Brasil deve se tornar o país com o maior número de casos de coronavírus. E a gente está tendo a oportunidade de observar mais uma vez esse movimento na Europa, de você começar a relaxar as restrições e ter de lidar com uma segunda onda. As cidades brasileiras estão começando a entrar nessa, de relaxar um pouquinho as restrições. Amanhã, possivelmente, o governador de São Paulo vai anunciar uma diminuição da quarentena em algumas regiões, provavelmente não a capital paulista, mas algumas regiões onde a incidência é menor. E esses locais onde a incidência é baixa podem amanhã ser os locais que se tornarão os novos pequenos epicentros. Então, até agora, a gente desperdiçou esse privilégio de saber mais ou menos como a doença age e como se preparar. Vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer a coisa certa, de preferência com uma boa coordenação entre todas as esferas governamentais, que é tudo o que a gente não tem visto aqui no Brasil. Obrigado. A musiquinha, né? Legenda, Carla. Franz Ferdinand. Lembra? Bom. Começou nos anos 2000 ali, né? Isso, 2002, Glasgow, na Escócia, foi onde surgiu. Foi mais ou menos nessa época que eu decidi que eu não ia mais gostar de música nova. Que não tinha, mesmo? Que não tinha mais espaço no meu coração pra nada, Sheila. Foi aí que eu descobri que eu podia gostar de bandas novas. Não é? Franz Ferdinand veio também com esse movimento pra mim. Pois é. Uma pra banda que fazia muito tempo uma que eu redescoberta. ouvi. Exatamente. Então, mas dessa eu gostei. Ela foi a última leva ali, Franz Ferdinand, Interpol, The Strokes, White Stripes, que eu gostei. A partir dali eu percebi que não surgia mais nada de novo no horizonte. Tudo de novo eram sub-Led Zeppelins, sub-Ramones, sub-The Doors. E se é pra ouvir sub-Led Zeppelin, eu ouço o original que tá... Mas não é sub, é só diferente. É só outra pegada, é só outra coisa. Me lembra ficando bastante velho e Led rabugento. Zeppelin, viu? Mas então, Franz é tão legal. E sabe o que eu lembro? Mas esse eu acho legal. Franz Ferdinand abriu o show do U2 logo no comecinho aqui em São Paulo, no Brasil, no estádio do Morumbi. E ainda não tinha explodido, né? Não tinha um sucesso danado. E aí eu comprei ingresso pra ver Franz. E aí começou o show do U2, fui embora. Ó a intimidade, pra ver o Franz. Na hora que chegou aquele chato do Bono, eu fui embora. Pior que é Espalhou rodinha. Lick your cigarette and then kiss me. Kiss me when